Aqui, meus queridos, uma breve introdução, porque a pontualidade das 11h30 tinha que ser mantida, então só vou repetir muito resumidamente o que eu coloquei naquele momento. Talvez a notícia mais importante seja que aqui é canal 3 em português, 4 em inglês, para quem estiver aqui assistindo ao painel número 1, cujo tema é a visão econômica da inovação. Então, eu estava explicando que na minha visão de desenho de arquitetura dessa temática, nós temos 4 grandes campos que são a inovação, a propriedade intelectual, o desenvolvimento e a igualdade social. Todos os 4 numa mesma linha de importância. E o que é novo aqui, que a BPI está trazendo, é um estudo e uma análise da conexão das relações dos impactos de uns sobre os outros. São 4 temas extremamente interligados. Eu até poderia colocar um quinto, que seria os direitos humanos, que hoje em dia tem até uma mudança de approach, que antes era um tema de obrigação estatal e agora o setor privado também é considerado como tendo determinadas obrigações referentes aos direitos humanos. Pois bem, a temática é de Law and Economics. Nós temos aqui 2 palestrantes que a BPI trouxe assim, muito eminentes, selecionados a dedo. E como temos muito pouco tempo, nosso painel termina às 12h30 e muitas questões interessantíssimas, eu vou começar já apresentando os 2 e explicando como será o formato deste painel. A ideia é, logo depois da minha breve introdução, falará o Dr. Pedro, depois o Dr. Steven. Faremos então uma conversa, algumas questões aqui entre nós, e depois poderemos abrir para as perguntas, tanto online como aqui do auditório. Dr. Pedro Henrique Batista, muito nos orgulha tê-lo aqui. Eu sei que você é graduado em Direito pela USP e LLM pela Ludwig Maximilians Universität de Munique. Você fala 5, 6, 7 idiomas, né? Tá certo? É um orgulho para nós brasileiros ter alguém do nosso país no Max Planck Institute numa posição tão importante como pesquisador acadêmico e ainda responsável pela iniciativa Smart IP for Latin America, responsável acadêmico. Correto, Pedro? Muito bem. Pedro, eu acho você uma pessoa multifacetada, porque quando eu olho para o seu currículo, eu vejo como você transita nesses seus estudos como cientista de propriedade intelectual, eu acho que posso chamá-lo assim, na OMP em conhecimentos tradicionais, ou seja, as instituições, as entidades chamam Pedro Henrique como especialista em várias áreas importantes. A OMP o chama sobre conhecimentos tradicionais. Na GRUR, né, a Associação Alemã de Propriedade Intelectual, cultivares, mas também ele participa do GIP brasileiro, ou seja, tão importante o que a gente viu hoje de manhã e você é membro participante e ativo. Só que, além disso, tem uma coisa muito interessante que Pedro Henrique faz. Ele é membro fundador da International Network for Antimicrobial Resistant Social Sciences, ou seja, estudo da resistência antimicrobiana. Isso é bem interessante, não conhecia essa associação. Temos um outro expert aqui, que é o Steven. Steven, now to you. I'm going to turn here from Portuguese and English all the time, because this will make... Em inglês, porque assim será mais fácil não haver atrasos na tradução. Todos nós aqui estamos livres para falar e interromper em qualquer língua que vocês queiram entre inglês e português. Então, o Steve é vice-presidente de tecnologia de informação em Washington. Eu vou citar algumas das suas contribuições mais importantes em várias áreas. Depois que você se formou com magna cum laude
em Direito e Relações Internacionais pela Universidade de Georgetown, você já se envolveu em uma série de atividades muito impressionantes. Eu quero destacar algumas. Primeiro, bom, ele também é escritor, né? Pedro também é escritor. Ele é muito modesto, mas tem uma lista longa de publicações. Como esse livro chama Innovation and Economics, The Race for Global Advantage. Obrigado por trazer esse livro, Stephen. Além do livro, ele também é autor de um número enorme de relatórios sobre inovação, TI, e-commerce, sistemas inteligentes de transportes. E um dos seus projetos especiais foi desenhar diagnóstico da inovação. Eu acho isso especialmente interessante. Então, as empresas pedem que você analise as suas inovações, seus sistemas de inovação, né? E você, então, faz um diagnóstico, né? São relatórios confidenciais, naturalmente. Mas isso é muito interessante. E também, dentre as suas atividades, eu fiquei impressionada em saber que no início da sua carreira, você era analista da Nasdaq. A Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores do mundo, importante bolsa de valores norte-americana, com sede em Nova York, especializada em listar grandes companhias, principalmente no setor de tecnologia. Então, é com essa bagagem, é com essa experiência impressionante dos dois palestrantes que a BPI os trouxe aqui para falarem sobre o tópico de hoje. Visão econômica da inovação. Muito obrigado. Vamos começar com o Pedro Henrique. Muito obrigado, Elizabeth. Liga o microfone. Aham. Agora sim. Sim. Muito bem. Muito obrigado pela introdução, Elizabeth. Senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Elizabeth, pelo convite. Gabriel, Leonardo também. Para tratar de um tema tão relevante, tão interessante, que é discutido academicamente, pelo menos, e também na prática, a gente viu hoje na palestra introdutória, é um tema de extrema relevância e é muito interessante a BPI trazer a comunidade acadêmica para participar desse tipo de discussão, e eu agradeço muito pelo convite de hoje. O tema é visão econômica da inovação, que é um tema extremamente amplo, não daria para tratar agora em 10, 12 minutos. Eu conversei com a Elizabeth como o tema do Congresso da BPI esse ano é PI como indutora da igualdade social, fazer essa quebra, esse corte epistemológico para tratar um pouco mais do desenvolvimento econômico, da igualdade social e da propriedade intelectual. Para essa finalidade, a apresentação ela é dividida em 3 partes. Primeiro, inovação e desenvolvimento econômico, bem rapidamente. Depois, inovação e igualdade social e propriedade intelectual e inovação. Como vocês percebem, PI e igualdade social tem um importante fator intermediário quando a gente quer discutir isso, que é a inovação. Por isso a quebra a gente vai tratar dessa maneira imediata. A primeira parte, bem rapidamente, inovação e desenvolvimento econômico. Eu gostaria de apresentar só a teoria schumpeteriana, não precisam dormir ou ir embora, rapidamente, não é tão difícil assim de compreensão, sobre a inovação. É basicamente baseado em um livro dele de 1911, sobre o estudo da inovação enquanto fenômeno. E ele reconhece que ele define inovação como conhecimentos, recursos e equipamentos incorporados na prática comercial. E isso diferencia a inovação da mera invenção, porque a invenção não necessariamente está incorporada na prática comercial, tem várias que não são utilizadas, tem questão de qualidade da patente, por exemplo. Ele usa a inovação como um mecanismo de mercado e
ele constitui também produtos, métodos de produção e organização industrial que levam a uma reorganização inovadora dos meios de produção. Então, para Schumpeter, ele está tratando basicamente da inovação que a gente hoje, na teoria econômica, considera a inovação disruptiva, não somente aquela inovação incremental que pouco muda na prática de mercado. A evolução econômica, na opinião dele, ocorre pela destruição criativa, de Schöpferische Zerstörung, que basicamente consiste nisso. Para eu ter avanços, eu preciso ter inovadores no mercado que vão tomar um lugar, vai ter uma mobilidade social daqueles atores que não se mexeram e não contribuíram para a inovação. É mais ou menos o exemplo da Blockbuster, que a gente ouviu na palestra de ontem da Crystal Washington. Isso traz riscos à economia local. Por quê? Porque muito provavelmente o mercado já estabilizado, ele vai se mexer, por exemplo, funcionários da Blockbuster vão ficar desempregados, talvez até no futuro advogados, juristas também, se a inteligência artificial vem para ficar. Enfim, a gente vai ter essa alteração de mercado, mas no fim das contas a gente tem a questão de avanço, crescimento e bem-estar. Então é um preço a ser pago, o que a gente vai pagar no curto prazo, com desemprego, por exemplo, mão de obra pouco qualificada para essa transição na inovação, a gente vai obter gradualmente no futuro por meio de avanço, crescimento e bem-estar social. E a gente tem aqui alguns exemplos, a Revolução Verde, por exemplo, na década de 60, tirou vários players de mercado, mas criou muita coisa. Instagram, de novo, a gente não está falando só de patentes, a gente está falando de inovação como um todo, de organização social, vacina contra a Covid, mRNA, por exemplo, Airbnb, tirando as agências de hotel, por exemplo, do mercado, ou diminuindo muito o mercado delas, Tesla, Google Pay como forma de pagamento, etc. E como tudo isso está relacionado à igualdade social? Então a pergunta que a gente quer colocar aqui, do ponto de vista acadêmico, apresentar é a inovação, a pergunta: a inovação conduz à igualdade social de maneira geral? Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que definir igualdade social. E aqui a gente já tem nosso primeiro desafio. Qual que é o conceito? A gente tem dois que se acha mais preponderantemente na literatura, na doutrina. Igualdade de direitos, liberdades, status e acesso a certos bens e serviços públicos. Igualdade de oportunidades, direitos e benefícios. Sim, mas são termos extremamente abstratos. E como eu posso avaliar isso sob uma perspectiva econômica? Por exemplo, igualdade racial, igualdade de gênero, é disso que a gente está falando? Por isso que eu gostaria de fazer, quando a gente está falando, eu acho que no senso comum da palavra, quando a gente fala em igualdade social, a gente sempre vai olhar no senso econômico, um percentual da população que tem o mesmo de riqueza que um outro percentual da população, os 10% mais ricos possuem o mesmo patrimônio de 90% da população, esse tipo de coisa. E como a gente está tratando aqui da visão econômica da inovação, é isso que eu vou tratar agora, a igualdade econômica. E nessa área a gente tem sim estudos econômicos empíricos. Então, alguns respondem à pergunta: a inovação conduz à igualdade social, de maneira positiva. Um deles é o estudo de 2018 de Saini e Mehra, que nele foi realizada a análise de 65 países emergentes em desenvolvimento e se fez a relação entre inovação, mas aqui um ponto de atenção, a inovação pautada em patentes, eles observaram o número de depósitos e de concessões de patentes, e a redução do coeficiente Gini. E aqui um parênteses, coeficiente Gini é justamente isso que eu falei, é aquela proporção entre os mais ricos e os mais pobres na igualdade de patrimônio. 1% da população possui o mesmo que 99% da população. Então esse índice ele pode ser maior, pode ser 1%, pode ser 10%, pode ser 40% ou menor de acordo com a economia local, de acordo com o país que a gente está falando. E então ele responde essa pergunta: bom, então se eu tenho a redução do coeficiente Gini, eu tenho mais inovação levando a maior igualdade social. E a razão disso é o aumento de salários, porque se eu tenho mais inovação, eu tenho um valor agregado maior, e eu tenho uma difusão de acesso decorrente de uma maior transferência de tecnologia. Ainda que essa inovação ocorra no exterior, eu tenho uma transferência de tecnologia, eu tenho um acesso maior, isso aumenta o bem-estar, isso diminui a diferença entre classes sociais. Mas eu tenho a resposta negativa também a essa pergunta, também por outros estudos empíricos, que é o caso de Adams, que fez análise de 62 países emergentes em desenvolvimento, análise focada nos Estados Unidos, Agion e outros autores em 2019, e na Índia, por
Bhattacharya, mas enfim, feito no ano de 2022. E eles constatam o oposto, a relação entre a inovação, medida por patentes, e o aumento do coeficiente Gini. E a razão para isso é a retenção do valor da inovação pelos monopolistas, e aqui entre parênteses, porque uma patente não necessariamente significa um monopólio econômico, e o monopólio gerado por determinadas patentes quando não há substitutivos no mercado. A gente tem resultados contrastantes, estudos empíricos com resultados contrastantes. E aí vem a crítica geral a ambas as metodologias. Qual que é essa crítica? É justamente relacionar patente e inovação. Porque a inovação ela é conduzida por diferentes fatores. A patente é um desses. A gente viu na palestra anterior do presidente do INPI, ela é desses fatores, mas a gente tem vários outros. A gente tem questão tributária, a gente tem questão de mão de obra qualificada, enfim, diferentes. E isso muda de acordo com o período temporal analisado. Um estudo feito na década de 80, como o primeiro, pode variar de acordo o resultado pode variar com o estudo feito na década de 90 ou década de 2000, como os outros mais atuais, certo? Então, basicamente a crítica diz que esses estudos empíricos não levam a nada. E se os estudos empíricos não levam a nada, a gente tem que ir para os estudos teóricos. E esse foi feito por um relevante economista norte-americano, Keith Maskus. Ele tem uma grande reputação numa publicação do ano passado. O que ele constata? Ele constata que no pós-TRIPS, os países em desenvolvimento tiveram um maior aumento real de PIB com relação a países desenvolvidos. Isso é fato, isso não é teoria. Só que partindo desse dado, ele faz uma análise teórica para explicar as razões disso. E ele explica que isso pode ser por uma maior transferência de tecnologia e aumento de salário, como a gente observou no primeiro estudo, e a inovação possui um maior valor agregado que a imitação e uma atração de empresas multinacionais. E ele explica ainda que o comércio e a liberalização de investimentos impulsionam a inovação por empresas nacionais também, no médio prazo. Mas nem mesmo Keith Maskus está livre de críticas. E o que se fala aqui? Ele observou o pós-TRIPS, mas o pós-TRIPS ele ocorreu também no momento de boom econômico no mundo de maneira geral, independente da inovação. E de fato, historicamente, num boom econômico, países em desenvolvimento têm um crescimento de PIB real maior, porque eles recebem mais investimentos por ter uma mão de obra mais barata, por questões logísticas e tudo mais. O que o Keith Maskus não consegue explicar nessa teoria dele? A crise asiática de 98, a crise de 2008 das bolsas e a crise da pandemia. Nesses três momentos históricos, a perda do PIB real dos países em desenvolvimento foi maior do que a dos países desenvolvidos. Então isso tudo, a crítica diz, não tem nada a ver com a inovação ou com a proteção de patentes. Tem a ver com a estrutura de mercado mesmo para facilitar investimentos ou não em períodos econômicos comuns. Mas chega de falar de desentendimentos. Que todos esses autores coincidem? Onde há concordância, onde há consenso? Que a inovação ela contribui para o crescimento econômico e para o bem-estar social, ela contribui para a redistribuição de poder entre agentes de mercado, uma mobilidade social, os antigos saem, os novos entram, e aí é importante também garantir a concorrência para que os novos players não se estabeleçam mesmo sem ser inovadores. E se elas são acompanhadas de políticas públicas adequadas, elas têm um potencial para redução da igualdade econômica. Esse é o ponto comum onde todos os autores entram, onde a gente gostaria de chegar. Quais seriam, aí se pode discutir, né, quais seriam as políticas públicas adequadas para justamente facilitar a redução da desigualdade social. E nisso a gente chegou no ponto final da apresentação, que é a relação entre propriedade intelectual e inovação. E aí a gente tem diversos direitos de propriedade intelectual, tratando diretamente de inovação, e com o tempo reduzido eu vou reduzir isso a patentes. E a gente tem aqui três exemplos históricos. O primeiro é de Henry Ford, que ele chega, que é uma frase famosa dele. Se eu tivesse que perguntar ao povo o que eles queriam, eles falariam que queriam cavalos mais rápidos, e não carros. Porque na época a gente já tinha o carro, foi inventado pelo Karl Benz na Alemanha, no final do século XIX, só que eles ainda não eram populares, eles eram muito caros. O Ford, ele cuidou dessa popularização, principalmente no comércio norte-americano e depois internacional. Só que ele foi contra a expectativa popular com relação a isso. Mesma coisa a AT&T quando o celular surgiu.
Na década de 80, em 1983, eles pediram para uma empresa de consultoria falar quantos celulares seriam vendidos anualmente nos Estados Unidos no ano 2000. E as prognoses eram negativas, ele não chegava a 1 milhão. A AT&T, apesar disso, investiu na telefonia móvel e em 2000 eles venderam nada menos que 80 milhões de celulares no mercado norte-americano, 100 vezes mais do que havia sido prognosticado. Em 1939, o New York Times, após o surgimento da televisão enquanto meio de comunicação, comentou que a televisão nunca será uma concorrente séria para o rádio, porque as pessoas têm que sentar, perder tempo, manter os olhos grudados numa tela. A família americana média não teria tempo para isso. Também foi uma previsão extremamente incorreta. Mas o que isso mostra do fenômeno da inovação? Mostra basicamente duas coisas. Primeiro, o Estado, enquanto representante democrático, muitas vezes não tem a informação necessária para fazer escolhas tecnológicas adequadas de médio e longo prazo. Talvez seja mais interessante levar isso aos atores privados que têm um conhecimento geral das questões e podem trazer isso. O Estado pode agir sim em casos de urgência, a gente viu na pandemia, por exemplo, em setores estratégicos, certamente. Mas, no geral, o incentivo à inovação não pode vir só do Estado. E o que isso nos diz além disso? Nos diz que os inovadores eles têm um risco econômico muito alto. Porque pode ser que o Henry Ford criasse carros e um outro concorrente criasse cavalo mais rápido e o povo comprasse cavalo mais rápido. Pode ser. Pode ser que a AT&T vendesse pouco, ou que aquele que fez investimento na inovação da televisão também perdesse para o rádio. Não tinha como saber. Então eles tiveram, o risco deles é grande e eles só vão ter o incentivo para fazer isso se eles tiverem uma perspectiva de recuperação de investimentos. E é nesse ponto que a gente vai tratar das patentes como incentivo à inovação tecnológica. Entretanto, um último ponto importante que eu gostaria de fazer, objeto inclusive de um artigo publicado esse ano com o professor meu e com o professor Reto Hilt, que é diretor do Instituto Max Planck, qual seria o papel do direito de patentes de acordo com o problema, com a falha de mercado que a gente tem. Porque o incentivo à inovação não vem necessariamente da patente, ele vem da perspectiva de lucro que o mercado oferece no curto e médio prazo. O que acontece se essa perspectiva é baixa em razão da ausência ou insuficiência de demanda? Doenças raras, orphan drugs. Não adianta eu ter um período muito extenso de patentes, porque eu não tenho mercado para isso. Alguns autores chegaram a cogitar, não, vamos estender o período de patente para doenças raras para 50 ou 60 anos, ao invés de 20. Isso vai garantir um período de exclusividade maior. Só que mesmo os administradores, os economistas falam, é um período tão longo de tempo que, diferentemente na parte de direitos autorais, Mickey Mouse, por exemplo, quando eu estou falando de inovação, é um período tão longo que eu não consigo fazer uma previsão para daqui 2 gerações de quanto lucro isso vai poder me gerar. Então, mesmo um período mais extenso, se eu não tenho mercado, eu não consigo gerar incentivo. Mesma coisa com antibióticos e a mesma coisa com tecnologias sustentáveis. Então, o direito de patentes, nesse caso, ele é pouco efetivo para criar mercado. Eu preciso de medidas de Estado, como está ocorrendo agora para tecnologias sustentáveis. Segundo, é o risco do investimento em razão da possibilidade de free riding. Eu tenho uma invenção, o First Move Advantage, que é a vantagem de exclusividade natural que eu tenho no mercado por ser o primeiro, pode ser curta em determinados casos e a imitação pode ser consideravelmente mais rápida e barata. Exemplo clássico, o mercado farmacêutico, tá? Mercado de telecomunicações, por exemplo, é diferente, porque a vantagem do inovador ela é curta, só que o ciclo de vida de um produto também é inferior. Enfim, dependendo do mercado, eu posso ter um risco de free riding maior e o inovador não vai recuperar seus investimentos. E esse é o papel fundamental do direito de patentes. É aqui que eu preciso dele se eu quiser que o mercado, que os atores privados tenham incentivo para investir em inovação. E, finalmente, eu tenho a possibilidade de impedimento da inovação em razão de direitos de exclusividade, e que são temas tratados não só em países em desenvolvimento, países desenvolvidos também, patent trolls, patent thickets, diversas patentes que se sobrepõem, principalmente no setor de telecomunicações, isso é um grande problema. Pay for delay no setor farmacêutico, eu pago para o produtor de genéricos colocar o produto genérico depois no mercado para eu ter uma exclusividade fática maior. Recusa de licença, não abastecimento de mercado, evergreen em tecnologias fundamentais, etc. E nesse caso, como o direito de patentes pode ser ajustado por meio de exceções e limitações de patentes e levar a sério também a aplicação do direito
concorrencial nesse caso. Então, basicamente, o papel do direito de patentes pode ser visto de acordo com o problema, e o papel fundamental dele vai estar no ponto 2, podendo ser ajustado no ponto 3. E é por meio disso, muito obrigado, acho que eu ultrapassei uns 30 segundos aí do tempo, e agradeço pela sua atenção e fico no aguardo das perguntas. Muito obrigado. I'm going to give the floor to... Eu vou passar a palavra para o Stephen. Enquanto isso, eu queria agradecer muito ao Pedro Henrique, que fez uma excelente apresentação. Boa tarde. Obrigado, Elizabeth, pela apresentação e obrigado à BPI pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou Steven Izal, sou vice-presidente da Global Innovation Policy, que é baseado em Washington, D.C., uma firma, um think tank de política sem fins lucrativos, chamado Information Technology and Innovation Foundation, ITIF. A nossa missão é defender políticas públicas que levam ao crescimento econômico baseado na inovação em indústrias como biofarmacêuticos, inteligência artificial em todos os países do mundo. O Pedro, muito bem, introduziu a economia baseada na inovação, né? Mas é uma teoria nova da narrativa do crescimento econômico, que é diferente do que havia anteriormente, como a economia neoclássica ou keynesiana, reconhece a inovação como o produto de uma ação humana intencional. E, como tal, tem um papel não como um acúmulo de capital, ou até onde os governos podem induzir uma demanda agregada, mas induz ao conhecimento, tecnologia, a capacidade de empreender como ponto focal do crescimento econômico. Como o Schumpeter já falou muito bem, historicamente, a economia era um estudo da escassez, como que as sociedades alocam a escassez de recursos, né? Como drogas e outros recursos, né? Mas essa não é a pergunta, como o Schumpeter falou. A pergunta é, como é que nós podemos fabricar os produtos farmacêuticos mais eficazes, como ele falou, de eficiência produtiva. Ou melhor, como substituí-lo com uma coisa totalmente melhor, o carro substituindo o cavalo, o que ele chama de eficiência dinâmica, né? Que é a fonte do cálice sagrado. Nós focamos em tentar avançar a inovação em indústrias de tecnologia avançada, mas essas indústrias têm 3 pontos em comum peculiares. Primeiro, elas têm a ver com inventar coisas novas no mundo, produtos ou serviços. Então, não é fazer um carro mais barato ou um medicamento genérico, não. É uma droga nova, um semicondutor novo, um novo software. Essas indústrias são caracterizadas por um custo fixo antecipado muito alto de pesquisa e desenvolvimento. Custa 100 milhões de dólares para fazer o primeiro filme. Pode chegar a 2,6 bilhões de dólares e 15 anos para criar uma nova droga, um novo fármaco. Mas os implementos desse semicondutor ou da droga têm um custo menor depois, né? Então, o custo marginal é menor do que o geral. Mas, mais importante, essas indústrias, basicamente, empoderam e dependem da propriedade intelectual. O software depende do código-fonte. Os biofarmacêuticos dependem de novos compostos moleculares e processos biológicos inovadores de fabricação. Por conta disso, se nós quisermos que o resultado da inovação seja maximizado pela economia global, 4 condições têm que acontecer. Primeiro, temos que ter acesso a mercados grandes, globais,
para que as companhias recuperem o custo do seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que precisa de bons acordos comerciais. Não dá para ter acesso em competição baseada em outras coisas que não o mercado, tipo o governo subsidiando painéis solares ou semicondutores. Não podemos ter requisitos forçados de localização, né? Forçar que sejam fabricados localmente. E quarto, precisamos de direitos de propriedade intelectual robustos e a sua proteção. Porque a realidade é que é extremamente difícil conseguirmos a inovação sem a proteção das ideias. Temos que reconhecer que todos os países estão numa corrida enorme para a vantagem de inovação global, ter o máximo possível de inovação para suas economias. Mas temos que reconhecer as maneiras com que os países fazem essa concorrência tem uma externalidade para a economia global. Então, temos boas políticas de inovação. Quando o Brasil, a América ou a China investem em pesquisa, em talento, em infraestrutura, criam um ecossistema onde as empresas podem ter sucesso e espalhar isso pelo mundo. Agora, quando nós temos políticas mercantilistas, a propriedade intelectual manipulando as moedas, isso vai ajudar um país, mas vai causar a todos os outros países uma perda. Então, são políticas inovadoras ruins, eu diria, ou feias. Temos que evitar as políticas ruins também, quando o país implementa aquilo e aquilo prejudica o país e o resto do mundo. Na história do Brasil, que vai substituir a industrialização, é uma boa, com a entrada de tentar fazer uma indústria de ICT. Países como o Brasil, a Índia e a Argentina têm tarifas muito altas. O resultado foi que isso causa que todas as outras empresas na economia tenham que usar produtos de ICT mais caros, e isso prejudica a sua capacidade de produção. E outros países do mundo também que querem vender para o Brasil. Então, é uma política a ser evitada. Por fim, podemos imaginar políticas inovadoras autodestrutivas. Os Estados Unidos se especializam nessas políticas. Um bom exemplo seria quando vamos pedir aos escritores podem vir às nossas universidades, mas não podem depois ficar no país. Isso prejudica o país e o resto do mundo. Na nossa visão, a propriedade intelectual é vital para a inovação, cria um incentivo para a inovação doméstica que faz com que o inovador possa ter parte dos ganhos que a inovação cria para a sociedade. De maneira crítica, ele permite um círculo virtuoso de inovações. Os farmacêuticos, por exemplo, é a indústria que mais faz pesquisa e desenvolvimento, investindo da sua receita 20% de volta na pesquisa e desenvolvimento. São, então, os lucros de uma geração de inovações biomédicas que dão às empresas o dinheiro que elas precisam para investir no futuro. E são os lucros das drogas de hepatite C que dão dinheiro para investir no câncer do pâncreas, por exemplo, ou no Covid-19, encorajando essa exposição do conhecimento. A pesquisa e desenvolvimento ajuda a inovação, aumenta os níveis domésticos de pesquisa e desenvolvimento, FDI, exportações, e também para cada 1% de aumento de uma proteção de patente num país, leva a 0,7% de aumento na pesquisa e desenvolvimento doméstico e 0,8% em FDI, que seriam instituições estrangeiras, e promovem também a difusão da tecnologia internacional, a inovação e o know-how. Isso é 90% do crescimento para a maioria dos países. Vocês conhecem essa planta?
Cordia verbenácea. Já viram? Levantem a mão. Já viram essa planta que está ali? Excelente. Então, essa planta tem uma flor que está no nordeste do Brasil, na costa nordeste. Por séculos, os pescadores sabiam que se você combinar essa planta com óleo, ela faz um anestésico que pode ser usado em manchas roxas e em cortes. Entretanto, não foi até o Brasil entrar a Organização Mundial do Comércio no Acordo TRIPS e fez, então, patente sobre biofarmacêuticos e que alguém, então, realmente isolou o ingrediente ativo dessa planta e transformou-a num medicamento. Então, isso, uma empresa genérica fez esse projeto e tornou-se esse. Então, eles usam um spray. É uma inovação brasileira da Cordia verbenácea. E isso é um conhecimento disponível para o conhecimento humano. Mas só quando o Brasil introduziu isso, o ingrediente foi isolado e essa tecnologia foi protegida. Mike Ryan, meu professor em Georgetown, escreveu esse artigo como há inovações no Brasil. E ele conclui dizendo: as patentes dão incentivo para tecnologia biomédica para que empreendedores invistam no Brasil. E eu gostaria só de apontar que esse é um único estudo entre 50 de vários relatórios que chamamos de inovação para a saúde, que documenta histórias em países em desenvolvimento no mundo inteiro de como os direitos de propriedade intelectual levam a inovações farmacêuticas e médicas. Outro grande estudo foi feito em Camarões. Esse senhor Arthur Zeng foi o primeiro inventor de um eletrocardiograma portátil para que os pacientes possam se utilizar disso em Camarões. Só quando Camarões entrou na organização intelectual é que ele teve a confiança suficiente para que a empresa dele pudesse inovar e capturar lucros da sua inovação. Estudos perceberam que países que têm direitos de propriedade intelectual mais fortes são países que vão atrair empresas para introduzir drogas inovadoras em seus países. E eu quero concluir com esse slide. Voltando aos Estados Unidos. Nós fizemos um estudo em 2019 onde a inovação, trabalhos de inovação foram encontrados nas indústrias que têm um certo nível de intensidade de pesquisa e desenvolvimento e que têm alguns trabalhadores em áreas científicas. O que nós descobrimos foi que 1/3 dos trabalhos de inovação americanos estão em somente 14 condados nos Estados Unidos. Então, metade só dos inovadores estão em 14 regiões americanas. Então, nós temos uma desigualdade de oportunidades de inovação nos Estados Unidos. Não estamos criando oportunidades suficientes para os americanos participarem na economia da inovação. E o desafio hoje nos Estados Unidos, eu acho que vai ser também um desafio em todos os outros lugares do mundo. Concluindo, algumas recomendações para o Brasil em inovação na política de PI. Torne as suas universidades em máquinas de inovação. Desde 95, as universidades americanas já foram patrocinadores de 1.300 empresas e receberam retorno por isso. Podemos oferecer também programas empresariais para alunos de universidades. Por exemplo, patentes, você pode pegar 10 anos para receber patentes
biofarmacêuticas e vocês podem estender. O Brasil deve ter também proteção regulatória para biofarmacêuticas, como faz para fertilizadores e outros. E, por fim, para concluir, o Brasil deveria estabelecer uma meta de se tornar um inovador de G20. Vocês vão ser os anfitriões do G20 ano que vem no Brasil. O que é estar no G20? Não significa que você está num grupo das 20 maiores economias do mundo. Não, não é isso. Significa que você aceita a responsabilidade de se juntar a uma comunidade de nações que tem a responsabilidade de alavancar a ingenuidade, a engenhosidade dos seus cidadãos. E reconhece que os direitos de propriedade são um elemento essencial para que isso aconteça. Muito obrigado. Steven, nós preparamos uma série de perguntas. Nós queremos umas perguntas com os panelistas e não vai ser possível, porque temos perguntas da plateia e online. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta de todas as que eu recebi. É a mesma pergunta para os dois, para Steven e Pedro. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades de se fazer um estudo empírico com relação da relação entre inovações de PI e a igualdade social. Muito obrigado pela pergunta. O ponto é que temos muitas complexidades envolvidas para definir quais são as medidas públicas para se chegar a essa meta. Não é só patente, tem a ver com educação, várias medidas que podem impactar a redução da desigualdade social. O que concluímos no nosso instituto é que um único trabalho, um livro, um artigo, só pode lidar com parte do problema. Precisamos de vários estudos em diferentes campos, a economia, sociologia, para termos, no final, um grande panorama para podermos fazer recomendações apropriadas. Aí há um problema, porque os políticos não podem esperar tanto. Então, os estudos levam 5 a 10 anos. Estudos empíricos econômicos, nós precisamos de dados dos últimos 40 anos, dados que talvez não tenhamos hoje. O grande desafio é, nós temos que ter um pé na realidade e tentar obter informações relevantes para termos boas tomadas de decisão racionais e especular e estimar também o que está certo e o que está errado, onde a pesquisa empírica não pode ser realizada. Essa é a complexidade dessa questão. Então, é um grande desafio responder tudo isso em tão pouco tempo. E eu vou perguntar por Steven a mesma coisa. Mas, Pedro, eu queria um comentário seu. O termo inovação social é uma terminologia que eu nunca ouvia antes. E eu achei interessante essa tendência de evolução tecnológica também no sentido social. Talvez vocês possam esclarecer isso mais um pouco. Agora o Steven vai falar primeiro, depois eu passo para a audiência. Steven, por favor, seus comentários. Além dos desafios, como o Pedro falou, a ITF fez um estudo chamado The State New Economic Index, onde temos os 50 estados nas medidas de inovação, patente, capital de joint venture, o PIB nacional, etc. Eu digo isso porque 2 anos atrás achávamos que, por que fazer isso só para os Estados Unidos? Vamos expandir para a América do Norte. Criamos o Subnational, o North American Subnational Index. 92 países e províncias, Estados Unidos, Canadá e México, sobre inovação. O problema é que só foram 13 locais.
e metade só nos Estados Unidos, porque agora estamos aumentando para a América do Sul. Em setembro, nós vamos lançar um relatório que fala a capacidade de inovação do Brasil, do Chile, da Colômbia e de alguns estados mexicanos, que vai ser ótimo para ter um sentido de o que é o problema na América do Sul. Então, a colaboração entre os países com melhor coleta de dados e também melhores acordos comerciais, eu acho que seriam uma resposta a esse desafio. Quanto à inovação social, não há uma definição do que é isso, mas, no final das contas, é uma inovação que tem uma missão social ou uma missão ambiental. O ponto é como podemos tentar incentivar a inovação social através de mecanismos de marketing. Sem o suporte do Estado, eles vão contribuir para a sociedade. Nós falamos de inovações abertas, que pode ser a solução. Vamos abrir isso, vamos criar um arcabouço global e os atores farão o que quiserem fazer, mas será bom para a sociedade como um todo. Isso me preocupa um pouco. Eu acho que as principais decisões de marketing são impulsionadas pelo mercado, baseada no lucro. Os inovadores querem lucro também. Então, se você tem um campo econômico sem prometer recompensa, não haverá inovação. Por exemplo, aliás, seria tecnologias sustentáveis. Tínhamos uma necessidade ambiental e social para isso e precisávamos de atores investindo em inovação e produtos no mercado. Agora, temos o mercado? Se eu colocar isso no mercado, um carro mais sustentável ou uma tecnologia mais sustentável, mas ela é mais cara para o consumidor final, será que alguns consumidores dirão, bom, eu posso pagar mais e eu quero dar suporte a essa necessidade social e eu vou consumir. Mas provavelmente esse suporte voluntário não será suficiente para chegar às metas ambientais que queremos. Então, a inovação social, sim, precisamos dela, temos que apoiá-la. Mas eu não acho que somente através de mecanismos de mercado chegaremos lá. Precisamos que o Estado coloque uma direção nessa inovação. O desafio é porque, às vezes, o Estado não tem a informação o tempo todo, então tem que ser um Estado muito bem informado. A União Europeia tentou fazer isso com objetivos sustentáveis, há uma discussão no mundo todo, pode ser bom ou ruim. Vamos apostar todas as fichas no carro elétrico ou não. Então, mas não virá dos atores do mercado, não. Há que haver o suporte do Estado. Agora, alguma pergunta? Não, eu gostaria de falar um pouco mais. Eu não posso ver muito bem a plateia, mas eu não sei se há alguma pergunta da plateia. Depois do Steven, pelo menos uma pergunta da plateia, só uma. Não há nenhuma pergunta online por enquanto. Obrigada. Steven pode ter a palavra. Falamos muito da economia de inovação, mas não definimos inovação. Inovação seria definida como a melhoria ou a introdução de novos produtos, serviços, modelos de negócios. Mas a inovação, na verdade, é a transformação de condições existentes para um futuro melhor. Isso é importante, porque o domínio da inovação sai do setor privado e diz que a inovação está ao alcance de todos nós, quer estejamos numa agência governamental, numa igreja ou numa área social. E nós defendemos que deveríamos estar ensinando empreendedorismo e inovação nas escolas americanas, porque hoje há um conhecimento muito maior da arte da inovação. Livros como Larry King, Os 10 Tipos de Inovação, o livro The Business Small Canvas. Então, inovação como prática é mais atingível por todos nós na sociedade e deveríamos ensinar inovação ativamente nas nossas escolas. Obrigada.
Eu acho que não há nenhuma pergunta da plateia. Parece que há uma. Por favor. O seu nome e para quem a pergunta. Pedro, é para você essa pergunta. Tu mostraste em um dos Júlio César do INPI. Tu mostraste em um dos teus slides, no caso, por exemplo, de doenças negligenciáveis, que você teria pouca proteção através de direitos de propriedade, se eu entendi corretamente. No entanto, a gente teve um caso recente da Gilead, por exemplo, onde ela tentou curar ou trouxe uma proposta de solução para a hepatite C e o número de casos era pequeno para significar um investimento. E ela tentou propor um novo modelo de negócio. Não seria uma solução para esse tipo de coisa? O mercado não se ajusta achando a solução adequada, mesmo nesses casos, utilizando o sistema de patentes? Muito obrigado pela pergunta. É um exemplo muito bom. A questão é assim, por que a Gilead, nesse caso, necessitou do direito de patentes? Tá claro para ouvir? Acho que sim. Então, assim, ela necessita justamente para evitar esse free riding local. Agora, a inexistência de mercado ou a insuficiência de mercado, isso vai variar de acordo com a solução proposta para o mercado. Nesse caso, foi-se criativo, acho que eles sugeriram um mecanismo de utilização de longo prazo, financiamento, pagamento, porque o tratamento em si, se fosse pagar de uma vez só, ia ser um negócio absurdamente caro. Isso foi implementado em diferentes países e permitiram maior acesso, o que demonstrou que existia mercado, só as condições precisaram ser adequadas. Existem outros casos, entretanto, e esse é um caso clássico onde há necessidade, as pessoas estão dispostas a ter isso, você tem o mercado. O que você talvez não tenha é a capacidade econômica para utilizar essa tecnologia de maneira sustentável para apoiar a inovação. O que eu quis diferenciar aqui foram outros casos onde de fato não há mercado ou o mercado é insuficiente, como doenças raras, mesmo com antibióticos, a gente tem a necessidade de antibióticos, novas classes de antibióticos, porque as existentes elas estão perdendo efeito em razão da resistência antimicrobiana, por exemplo, só que os custos para novas classes de antibióticos são muito altos, que evitam, por exemplo, a ação de bactérias super resistentes. Só que o mercado é muito baixo, porque você tem o controle do Estado que fala que você não pode receitar antibiótico sempre justamente para evitar resistência. O tratamento de antibiótico não é para a vida inteira, muitas vezes é por 2 semanas. Então o mercado é inferior para o tanto de investimentos que se necessita para a inovação. No caso específico dessa inovação da Gilead foi diferente. O mercado está lá, as pessoas tinham dinheiro, mas talvez não no curto prazo. Então optou-se por uma solução de longo prazo. Mas um excelente exemplo. Obrigado. Gostaria de ver se temos mais perguntas do auditório. Karen, pode me ajudar? Não? I have a question for Steven, because I've been told that we have a... Eu tenho uma pergunta para o Steven, porque a gente tem ainda um tempinho. A minha pergunta é como que os legisladores podem empoderar os cidadãos para que eles tirem vantagem da PI no interesse da justiça social e do bem-estar social. Esse é um dos principais tópicos, não somente desse painel, mas também do Congresso como um todo, da ABPI. E eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Obrigada, Steve. Nós estamos tentando chegar àquelas comunidades mal representadas na sociedade. Os seus direitos são muito importantes. Uma coisa que nós defendemos nos Estados Unidos é que as associações de advogados devem tentar que as comunidades participem dessas reuniões, para que elas sejam educadas a respeito dos seus direitos. Um dos melhores países que faz isso é o Reino Unido. O Reino Unido, o seu IPO, criou vídeos educacionais no YouTube para direitos de propriedade, usando a mídia social também, para chegar às pessoas onde elas estão e educá-las sobre PI. E nos Estados Unidos há um movimento para desenvolver
uma inovação de baixo custo. É um programa que está fazendo a validade das patentes de maneira preliminar para que esses custos diminuam para comunidades de baixa renda. Antes de fecharmos, Steven, você pode nos dar a referência do seu livro? Só eu recebi e o Pedro também, mas a plateia pode estar muito interessada também. Está aqui, chama-se Innovation Economics. Foi publicado pela Yale University Press. Está disponível na Amazon e em outras livrarias também. Muito obrigada. Pedro, última pergunta para você. Na sua opinião, como que o grau de proteção de patentes, você falou de patentes bastante, e demos muitos exemplos na área de farmacêuticos, mas como se pode proteger as patentes como uma política pública estratégica? Isso é uma questão importante antes de fecharmos o painel, Pedro. Obrigado por essa pergunta super acadêmica. É um desafio responder isso rapidamente. Desculpe, Steven, eu vou falar em português para ser mais rápido, porque eu acho que é uma pergunta crucial. Qual o grau adequado de proteção de propriedade intelectual para o Brasil ou para um país em desenvolvimento de maneira geral? Bom, acho que eu iniciaria já fazendo a ressalva de que a proteção patentária ela é necessária. A gente teve no século XIX principalmente vários movimentos que falavam que o custo social da proteção patentária superava os gastos, era inferior aos, superava os benefícios sociais que a patente causava. Isso foi por muito tempo, optou-se mesmo sem dados por proteger patentes, e essa discussão persistiu até a década de 50, onde um economista alemão radicado nos Estados Unidos, Fritz Machlup, chegou à conclusão de que, olha, se a gente não tivesse patentes, seria irrazoável implementar um sistema de patentes. Agora, tendo um sistema de patentes, é irrazoável aboli-lo, porque o sistema, os mecanismos de inovação hoje funcionam por meio disso. Machlup falou isso em 1950. Desde então, o grau de inovação mudou muito. Hoje, o Estado já não é capaz de financiar toda e qualquer iniciativa inovativa em todas as áreas que a gente necessita. Então, assim, acho que Machlup hoje talvez dissesse... Talvez a gente saiba já que não tem que abolir o direito de patentes de maneira geral. E também o direito de patentes hoje é importante para evitar até custos de transação, porque imagina como seria fazer licenciamento de tecnologia sem patente, só por meio de NDA, as partes não iam ter a confiança necessária para fazer. Então, assim, o primeiro ponto é que necessita. Agora eu vou um passo além, e eu não quero ser provocativo agora, mas simplesmente ser transparente com o que a gente considera academicamente quando a gente fala em decisões de políticas públicas estratégicas na área de patentes. E eu vou fazer isso por meio de 3 exemplos. Índia, artigo 3D do Patent Act. Eles aumentaram eles tornaram o requerimento de novidade e atividade inventiva, eles raise the bar, né, tornaram-se um pouco mais criteriosos para avaliar, para afastar inovação incremental e apoiar só inovação disruptiva no setor farmacêutico. O que isso levou? Bom, a Índia ainda não é um exemplo de indústria farmacêutica inovadora. Isso a gente viu na pandemia. Ninguém tomou vacina indiana aqui. E assim, mas eles são considerados a farmácia do mundo. Primeiro mundo, segundo mundo, eles são um player extremamente relevantes na exportação e na produção de medicamentos. E foi uma decisão política estratégica. Segundo exemplo, China. A China implementou o TRIPS, jogou o jogo, só que na hora do enforcement, na hora da execução, eles sempre foram muito fracos. Por quê? Para dar o tempo da indústria local recuperar e evitar a competição estrangeira. Você não tinha um enforcement, você não tinha a inibitória na China com a qualidade que a gente tem no mundo ocidental, principalmente em países desenvolvidos. E assim, depois que eles atingiram um certo nível, eles implementaram um enforcement mais forte, porque a indústria nacional atingiu um certo nível, e eles abaixaram os requerimentos de atividade inventiva e novidade para justamente permitir um fluxo de patentes chinesas no mercado para aumentar a barganha, principalmente no setor de telecomunicações. Porque pega um celular hoje, um smartphone, tem 14 mil patentes.
são diferentes proprietários. Então você aumenta, tendo mais patentes, você aumenta o poder de barganha. Foi uma estratégia com patentes. Foi certo ou errado, aplicável ao Brasil? Não, a gente pode discutir. Mas o exemplo mais interessante para mim é o da Suíça. A Suíça hoje é famosa não só por queijos, relógios, bancos, tênis. Indústria farmacêutica é muito forte. Qual a origem da indústria farmacêutica suíça? A França era muito forte na área química, principalmente em tecidos, corantes de tecidos industriais, que foram os químicos que formaram a base para o desenvolvimento dos farmacêuticos modernos. Começou lá, na indústria de tecidos. A França implementou um sistema de patentes em 1857, pouco depois a patente da fucsina foi protegida. E todos os outros franceses que utilizavam, que estavam atuantes no mercado de corantes de tecido farmacêuticos, falaram, eu não posso mais produzir aqui, porque a fucsina está protegida. Eles foram para Basileia, na Suíça, que fica na fronteira tríplice entre Suíça, Alemanha e França. Os produtores franceses foram para lá e começaram, porque não era protegido na Suíça, começaram a produzir lá. O Estado suíço virou e falou, olha pessoal, tudo bem, vocês querem produzir, vocês são todos bem-vindos, todos os inovadores são bem-vindos, só que eu não tenho matéria-prima suficiente, eu não tenho mercado suficiente, então vamos fazer fucsina de alta qualidade, vamos agregar valor. E aí desenvolveu-se o corante, mas fucsina de alta qualidade era a base para a farmacêutica moderna na época também. Surgiu a Hoffmann-La Roche, que hoje é a Roche, surgiu a Novartis. E depois, em 1907, 50 anos depois da França, a Suíça foi proteger patentes farmacêuticas internacionais também. Estratégia. O Brasil deveria fazer a mesma coisa que a Suíça fez? De jeito nenhum. Por quê? Primeiro, existe o TRIPS, na época não existia. Segundo, as cadeias de produção globais hoje, no mundo globalizado, são bem diferentes do que no final do século XIX. Mas ainda assim, talvez o Brasil tivesse que ter a percepção em áreas estratégicas, talvez energia sustentável, por exemplo, medicamentos, onde há flexibilidade no TRIPS, para fazer uma decisão política sustentável aplicável ao fortalecimento da indústria nacional. Eu não estou indicando qual é o caminho certo ou se esse é o caminho certo. O que eu recomendaria é não copie a Índia, não copie a China, não copie a Suíça. Cada país tem a sua própria individualidade. O desafio é achar qual. E é um desafio de longos anos. Eu acho que a gente tem que fazer pesquisa acadêmica e prática nisso. Desculpa se eu viajei muito, mas... Olha, não é à toa que o nosso painel é o último a se encerrar. Na verdade, eu poderia ouvir vocês dois. I could hear you both for a long time, because I've been learning so much. Eu aprendi tanto, eu podia ouvir vocês por mais tempo. Muito obrigado pela sua contribuição. E houve uma sinergia muito grande. As discussões foram ótimas. A BPI realmente anotou as recomendações importantes que os dois fizeram num assunto tão importante. Obrigada por terem vindo da Alemanha, dos Estados Unidos, de tão longe, e compartilhar conosco seus pontos de vista e seu conhecimento. Obrigada à plateia também. E encerramos aqui.